Fala, galera. Uxi. Pera aí, 9h30? Não, 8 horas. 8 horas, hora do... Ai, cala a boca! Ai, hora do remédio do meu Belzuca. Deixa eu ver qual remédio que é aqui. Que eu tenho que ver. Belzu! Remédio! Vem cá, neguinha. Só um minuto que eu vou fazer um fuxi-fuxi no nariz da menina. Pera aí. Belzu, fuxi-fuxi no nariz. Cadê o fuxi-fuxi? Deve estar, meu amor. Aqui eu não tô vendo ele. Edê. Ah, tá aqui. Venha. Venha, Bel. Ai. Fala, Igor! Beleza, gato? Isabel! Dá o pause aí que eu vou ter que fazer um negócio no seu nariz. Dá a napa aqui. Ah, olha a tosse da criatura. Vai a mão na frente. Já falei. Nariz. É psicológico, não tava tossindo até agora. Oh, não digo que esteja ótimo, Igor, mas estamos aos trancos e barrancos levando, meu amor. E você? Parou? Posso passar o negócio? Sim. Então tá. Funga, hein? Funga! É, vai outra. Funga! Ai, que brisa boa. Ô, meu amor! Que foi? Vem, mãe. Oh, que foi, Tutu? Que foi, Tutu? O que você fez? Bateu no meu pezinho. Pode morder o pezinho? Não. Vai dar beijinho? Pode. Beijinho, Sara. Beijinho, Sara. Sim. Esse pé aqui Sim. é pé de anjo? Não. É pé de princesa? Não. É pé de urso de óculos? Não é pé de princesa. Ai, falei que era pé de princesa, você falou que não? Você falou que não? Você falou que não? Fala, salve, salve, astronautas. Salve, astronautas. Quem é que tá com sono aqui? Quem é que tá com sono aqui? Ó, vê se eu posso com isso aqui, gente. Fala, oi, Igor. Oi, Igor. Oi, Rafael. Oi, Rafael. Rafael. Oi, Rafael. Que Rafael? Rafael, ô porcaria. Oi, Rafael. Isso, muito bem. Oi, Rafael. Fala, oi, Igor. Oi, Igor. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Fala, eu sou papagaio de pirata. Não, eu sou um urso de gato. Ela cismou que ela é um urso de óculos. Eu sou um urso de gato. Eu sou uma princesa. Quem vê pensa. Quem vê pensa que essa coisa gostosa aqui é princesa. Eu vou pegar essa língua. Eu vou pegar. Vai lamber meu dedo mesmo. Que isso? Que isso?
Tá doida? Ok. Tome. Que tome o quê? Não pode falar tome. Não pode falar tome. Não pode falar tome. Meu querido, você não tem ideia. Sim. Sim. Vai brincar. Vai brincar. Vai brincar. Vai brincar aí? É. Apaga a luz do quarto de vocês, filha. Aqui, ó. Aqui, aqui, esse, por favor. Pode brincar no quarto de brinquedo. Aqui, ó. Ah, mas já sarou. Tá. Então, respondendo a tua pergunta, Igor. O que eu vou fazer? Olha. Olha só. Tô vendo. É mal. É mal? Tira esse negócio de mal de perto de mim, porcaria. Então, eu hoje levei meu carro, o Bob, né? Não sei se você lembra do Bob, meu Peugeotzinho branco, pra funilaria. Pra funilaria. Mandou você. Que é o quê? Mandou você. Mordeu eu? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mandou você de novo. Não deixa ele morder a mamãe. E aí, eu tô pra vender o Bob. Né? Só que eu meio que... ando uns 20... Acho que dá uns 17, 20 quilômetros da minha casa até o Remo. Do Remo até em casa. Então, não é uma escola muito perto, né? Se eu for de ônibus, primeiro que eu levo a casa, né, nas costas, né? Lembra das mochilas pesadas que eu tinha. Então, eu aproveitei que é uma semana curta, semana que vem, né? Que só vai ter quarta, quinta e sexta. E vou dar um tapa no visual do Bob, barba, cabelo e bigode, pra ele ficar bonitinho pra ser vendido. Chega meu pai hoje aqui em casa e fala, ó, o Bob chegando em casa, você anuncia pra vender. E vende logo. Como assim? Eu não posso ficar sem carro. Eu pego as meninas toda noite, saindo do Remo, eu pego as meninas de carro. Eu dependo do Bob para ir pra escola, eu levo os meus materiais pra escola com ele. Dá pra ficar assim, de alegre, né? Só que meus pais estão usando uma das minhas vagas, aqui o prédio eu tenho 2 vagas, né? Com um carro que é deles. Eles têm um deles na casa deles e tem um outro que é aqui. Um tubarão. Nham, 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 nham. Nhaqui, nhaqui, nhaqui. Eu falo, vendeu o Bob, você usa o nosso. Então, né? Agora, Laura, agora a mamãe tá conversando, filho. E então, meu primeiro carro, o Bob, não é automático, né? Tem embreagem, né? É o primeiro e único carro que eu dirijo até hoje. Eu tenho carta desde 98, comecei a guiar em 2008. Bastante tempo. Então, é o primeiro carro que eu tenho, a única experiência que eu tenho com carro. E o carro que eles querem que eu use é automático. E eles querem que eu aprenda a lidar com um carro totalmente diferente em 3 dias. Em 3 dias. Pra depois pegar em Anguera todo santo dia com esse carro. Filha, a mamãe tá conversando. Com esse carro. Então, assim... Oi, como é que é? Me explica direito. Sim. Filha, mamãe tá conversando. Deixa a mamãe falar, por favor. E assim, eu vou ter que tomar vergonha na cara e amanhã, segunda e terça, pegar esse carro e tentar me acostumar com ele. Porque caso eu precise, eu vou ter que usá-lo, né? Ter que usá-lo para ir pro Remo e para voltar, porque pagar táxi por tempo indeterminado, não tô com cacife para isso. Não sei por quanto tempo. Também, tudo depende também, Igor, também tudo depende. Fora isso, cuidar desses petecão aqui, ó. Passar o feriado cuidando desses petecão aqui,
que até ontem estavam anteontem estavam no Sabará. Essa tá com uma infecçãozinha urinária e a outra tá quase cuspindo o pulmão pela boca. De tanto que ela tosse. É isso, vida de mãe. Não vou viajar, não. E você? O que você vai fazer no feriado? Exato. Feriado. Não, Feriado. não é pomadinho. Que pomadinho? Tô falando de pomadinha? Não tô falando de pomadinha. O que você vai fazer no... Deixa a mamãe descer. Ah, a mamãe agora tá conversando. Bom, enquanto você responde, eu vou falando o porquê da live de hoje, né? Então, gente, o negócio é o seguinte. Ontem eu tava botando em ordem minhas bagunças aqui, meus desenhos, minhas obras. Fala, Pamela! Vai, Pamela. E alguns desenhos da época da minha primeira faculdade, lá nos idos... Laura, vai ficar lá com o bebê um pouquinho, por favor? Lá nos idos de 1997, né? Comecei a olhar os desenhos, analisar, olhar, tal, tentar entender, uma coisa que eu mesma fiz, né? E percebi que não é tão fácil assim, quando a gente tem mais de mês, Igor, então você não vai dormir, você vai hibernar, porque são 4 dias. Você vai dar uma de urso. Você vai hibernar, cara. Quando você tem uma fase, eu tive uma fase na faculdade que eu posso chamá-la de minimalista, mas ao extremo, assim, uma coisa louca, ao extremo. Muito minimalista. Que era o quê? Eu peguei desenhos que eu já tinha feito há alguns meses ou até alguns anos antes e pensei em pegar apenas as linhas principais desse desenho, né? E simplifiquei o desenho ao máximo. Mas assim, bota máximo nisso, ao máximo do máximo. A ponto de eu chegar ontem. Fala, Julinha! Boa noite, meu amor. Tem um papagaio de pirata do meu lado. Chegar a um ponto que eu não entendia o que eu tinha desenhado ali, né? É grave, gente, é grave. É grave, a coisa tá ficando feia. A idade vem chegando, né? Aquela coisa bonita, assim, de... eu não digo Alzheimer nem esclerose, mas é o RG mesmo. Quem é você? E olhar o desenho que você fez há anos e anos atrás e falar, oi, o que é isso? Como assim? Me explica, e não entender. Então, o que eu fiz? Olha, ontem eu não tava com paciência para pensar em nada. Nada. Então, eu tô rouca por causa do Sabará, que eu fui com as meninas, tinha um ar-condicionado direto em mim, quer dizer, tô com a voz, que é uma beleza, né? E eu peguei e fui vendo prancha por prancha, folha por folha. Esse fica, esse vai, esse fica, esse vai, esse fica, esse vai. Alguns eu separei porque eu não entendi. Foi o cúmulo do minimalismo. Para mim, hoje, 2016, eram linhas jogadas de qualquer jeito. Se bem que eu nunca fiz isso, nunca joguei linhas de qualquer jeito. Mas eu não consegui enxergar nada ali. E olha que eu, para criar, modéstia à parte, eu sou criativa. Mas estava tão minimalista, tão clean, vamos dizer assim, né? Tão clean, que nem eu, que fiz o desenho, entendi. Só que aquilo lá, o que eu estava pesquisando eu estava vendo era de 97, 98. Minha primeira faculdade eu fiz entre 97 e me formei em junho de 2001, né? Boa noite, Guilherme, tudo bom? Aí eu peguei alguns temas que eu gosto muito
e foquei neles e ia desenvolvendo desenhos, trabalhos, pesquisas, vídeos, quando a gente teve vídeo, em cima desses assuntos. Um deles eram os anjos. Anjos, arcanjos, seres etéreos, forças superiores, calma, do lado positivo, tá? Tinha alguns meio macabrinhos, meio pesados mesmo, que eu carregava no preto, no cinza, no nanquim. Mas em boa parte eram seres simpatiquinhos, assim. Nada muito fofo, mas dava pra ver uma forma angelical ali, as asas e tal. E eu focava muito nesses tipos de desenho. E bateu saudade, assim, né? Bateu saudade. E aí eu comecei a pensar, pô, isso aqui sou eu, né? Isso aqui é o meu caminho, o trajeto que eu tracei, né? O meu caminho de 97 até hoje, eu tenho desenhos guardados com muito orgulho, com muito carinho, dessa época toda que foi, para mim, foi o boom do meu período de criação, desenvolvimento, de... Oi? Oi. Cadê o microfone? Cadê o microfone? Aqui. Mas onde está um plantão? Não sei. E aí eu fui ver, eu falei, gente, olha o meu caminho, né? O meu trajeto, né? Eu falo muito para os meus alunos, desde os pequenininhos, alguns, meu, primeiro ano já tem um dom ali para desenho. Não faz, filha. Faz um trajeto, faz um desenho ali que nem eu, que tenho tantos anos já de cadeira, de mesa, né, de desenho, não chego naquele nível. Eu sempre falei que desenho tem dois caminhos. Ou você nasce com dom, ou você persiste. O meu caso é o segundo. Ah, professora, você é professora de artes. Sou professora de artes porque eu adoro o assunto, eu gosto do tema, eu me identifico. E sou chata, sou persistente, eu não desisto fácil. Quando eu quero criar alguma coisa, se não tá boa, nem que eu acabe com um bloco inteiro, mas eu vou insistir, fazer. E tem gente que já nasce com a estrela na cabeça, brilhando, né? O dom da mão, não sei o quê. Eu falo muito para os meus alunos isso, de criar um portfólio. O que é o portfólio? É você criar uma pasta, né? E guardando carinhosamente o seu trajeto, o seu caminho, né? O que é o caminho? Os seus trabalhos, os seus desenhos, as suas viagens, quem gosta de escrever, mas nunca esquecer de duas coisas muito importantes. Por exemplo, para desenho, eu falo sempre para fazer isso aqui. Você vê que eu faço desenho na frente, né? Isso aqui foi uma viagem minha, um devaneio meu. Baixou a menina romântica, fiz essa coisinha aqui. Eu devia ter tomado muita Coca-Cola, meu Deus do céu. E eu falo muito para fazer isso aqui atrás. O que é? Assinar e colocar data. Data, gente, data. Por quê? Os meus da FAAP não tem data. Não tem data. Da FAAP para cá, da minha faculdade de artes para cá, são poucos aqueles que têm a minha assinatura, aqueles que têm o ano, aqueles que têm o dia, o mês, o ano. Mamãe, onde está o cobertor? Deve estar perto da casinha, fi. Perto da casinha. Onde está o cobertor? Tá brincando de boneca. Ai, meu Deus do céu. Não, perto da casinha, lá perto dos outros brinquedos, lá perto da parede. Lá na parede. Só um minutinho, gente. Imagina. Pega outro paninho pra fazer cobertor. Não? Não quer.
Tá, então você vê. E eu sinto um pouco de falta de ter, nem que fosse o mês e o ano, nesses... Achou? Achou, fi? Pode, claro que pode. E eu sinto um pouco de falta de ter, nem que fosse o mês e o ano, daquele desenho feito ali, porque eu lembro vagamente qual que era a sequência, né? Qual foi o meu caminho nesse de 96, 97 para cá. Querendo ou não, são 20 anos, sei lá, uma coisa louca você pensar nisso, né? É quase isso, né? E eu tava pensando que hoje é mania. É mania. Para mim é uma necessidade ter isso. Eu faço um trabalho, eu faço um desenho, às vezes eu estou fazendo desenho junto com os meus alunos em sala de aula. Eu viro a folha, não gosto, é uma coisa minha, não gosto de assinar como os grandes artistas fazem em suas obras, né? É que eu acho que eu não sou. Eu não sou artista, sou aprendiz de feiticeira. Eu não assino na frente. Para mim interfere. Para mim interfere no desenho você ter data e a sua assinatura junto com o desenho. Se uma folha é uma coisa bidimensional, né? De um lado você trata do que você quer transmitir, é minha visão, não estou falando que é verdade absoluta, não é isso. E do outro você deixa sua marca. Então eu estava olhando, eu comecei a organizar e estou criando duas pastas. Estou organizando duas pastas. Uma pasta de trabalhos tamanho A3, que aliás estão aqui atrás. Espera aí que eu vou tentar mostrar alguns que eu fiz na época da faculdade, com materiais diversos, assim, umas coisas meio loucas, uns negócios meio professora de artes mesmo. E o que eu fiz? Eu não é deixar o desenho puro e simples, nu e cru, assim, né? É criar... Deixa eu pegar um que talvez dê para entender o que eu desenhei aqui. Ai, cadê? Deixa eu pegar um aqui. Ai. Ó, eu tava falando da simplificação da forma, né? Isso aqui é um tamanho A3. O A3 é 2 vezes o A4. Aqui eu não sei se o pessoal dá para entender, mas a simplificação do corpo feminino. Você tem essa parte aqui do pescoço, né? Que não tá igual dos dois lados, os dois ombros, parte do braço, parte do outro lado do braço, cinturinha, né? E um seio. Aqui podem existir N interpretações diferentes para isso. Então eu fui colocando os meus trabalhos da época da FAAP, eu me emocionei até de rever alguns trabalhos. Eu consegui a proeza, talvez eu possa chamar de proeza, de sentir dentro de mim o que eu senti ao fazer determinados trabalhos, ao fazer determinados desenhos, né? Olha esse aqui. Tá até manchado de velho, tão velho, tadinho. Olha esse aqui. Isso aqui eu sentei no chão da minha sala, da casa onde eu morei 30 anos com os meus pais, e copiei, desenhei o vaso que eles têm no chão, com 2 folhas que estavam lá. E esse eu datei. Esse é de 11 de julho de 97. Deus do céu. Eu sei, faz tempo, tá? Eu sei. Então, assim, eu comecei a ver o meu caminho. Eu comecei a ver... Ui, caiu. Eu comecei a ver todo o meu caminho. Esses são dos anjos que eu fazia. Ô, mamãe. Né? Oi. Eu disse... enche a garrafa
Eu tô falando, enche a garrafa e você não tá indo. A mamãe não ouviu, filha. Ah, tá. Mamãe não ouviu. Enche a garrafa, por favor. Mamãe vai encher, tá bom? Mamãe vai encher. E eu comecei a ver nesses trabalhos todo o meu caminho, né? Todo o meu trajeto. Eu acho que eu já falei isso umas 500 vezes. Deixa eu só encher uma garrafinha, já vem. Ó, não quero saber de copo em cima do sofá não, hein? Pronto, água fresquinha. Oi, desculpa. Vida com criança pequena é dose, é dose. Então eu comecei a analisar, eu tenho poucos trabalhos, quer dizer, poucos comparado ao que eu tenho tamanho A4, tamanho de uma folha de sulfite, né? Tenho poucos trabalhos tamanho A3, mas foi no A3, enquanto eu estava organizando o A3, que eu fui vendo como era o meu traço, como era o meu pensamento, como era o meu jeito de trabalhar a folha, como era o meu jeito de pintar, se eu me preocupava em pintar, se eu me preocupava como que eu fazia essa pintura. É engraçado, mas a gente às vezes não para pensar, é tão automático, tão doido. E agora eu estou organizando uma pasta tamanho A4, né? Uma pasta menorzinha comparada a A3, que é essa daqui, essa pequenina aqui, com trabalhos também da época da FAAP, mas já alguns já mais recentes. Então, essa pasta, sim, eu chamo, eu posso ver, mas assim, eu posso ver trabalhos que estão mais próximos de mim hoje, né? E é engraçado, no começo tá meio misto, assim, tá meio misturado o que eu fazia em 97, 98, 99, 2000, 2001 e como eu trabalho hoje, como eu faço meu desenho hoje. E uma coisa muito curiosa é que por muitos anos eu fiquei muito presa mesmo, aos mesmos temas, né? Eu, principalmente na época da FAAP, 97 a 2001, eu explorei esses temas quase que à exaustão, né? Isso, por um lado, foi bom? Foi, porque de um mesmo assunto eu criei N trabalhos diferentes, mas também foi muito ruim, porque eu fiquei muito presa por muito tempo a esses mesmos temas e com uma dificuldade quase absurda de conseguir sair daquilo, né? Quase conseguir me libertar, né? Ou pegar o mesmo tema e, como se fosse uma árvore, né? Pegar um tema e criar um ramo para isso, uma outra direção, ou realmente arquivar por um tempo aquele tema e partir para outra, como se fazem normalmente em relacionamentos. Mas é muito difícil, porque aquilo está enraizado, ficou enraizado por muitos anos, por muito tempo. E foi engraçado, porque eu gosto de trabalhar com os meus alunos, gosto de fazer as atividades que eu faço, normalmente eu estou fazendo junto com eles. Quando eu trabalhei cores primárias e secundárias, eu deixei para eles criarem um desenho livre, né? E quando eu fui criar o meu, enquanto a galera estava fazendo deles, eu me vi em 97, 98, porque eu fiz a mesma anja,
muito mais bonita, uma forma bem melhorada, né? Com muito mais vida, muito mais cor, muito mais forma, né? Que é essa criatura linda aqui, ó. Essa criatura linda aqui. Isso aqui é giz de cera. Na hora que eu terminei, eu falei, quem é você e o que você está fazendo comigo, né? E é muito engraçado, porque eu percebi que, ao mesmo tempo que eu tô conseguindo, aos pouquinhos, sair dos mesmos temas, os mesmos não me largam, mas eu não trabalho mais da mesma forma, eu não trabalho, não tô tão presa assim. Oi, Jamile! Boa noite, minha linda! Eu não tô tão presa assim à mesma forma. Eu posso estar presa ao... Você lembra, Julinha? Você lembra? Então, eu posso estar presa, entre aspas, não sei se é presa, mas eu posso recordar, né, alguns velhos temas, mas dar uma nova roupa, um novo olhar para ela, para esse olhar, para esse tema. Né? Por exemplo, eu sempre gostei muito de árvores. Eu gosto das linhas que fazem os galhos, que vão subindo, né? Todos vêm de um mesmo tronco, de um mesmo todo, e cada um vai para o seu lado, cada um vai para o seu caminho. Isso eu faço, às vezes, uma relação com a escola, né? Por exemplo, os alunos que estão comigo esse ano, estiveram comigo nos últimos 7 anos, quem está comigo no 7º, quem está comigo no 5º, no 4º, no 6º. Daqui a pessoa, vamos pegar o pessoal do 7º, Júlia, Jamile, a Pamela, né? O pessoal que está no 7º, daqui a uns 3, 5 anos, se Deus quiser, não der a zica que tá para dar, algum milagre acontecer, esses meus alunos vão estar fazendo faculdade, se Deus quiser, a polícia deixar, e cada um vai trilhar seu caminho, vai criar o seu trajeto, né? Vai seguir a sua estrela, vai seguir seu sonho, vai seguir a sua vida, né? Se Deus quiser, daqui 5 anos, essa galera, bom, não digo todos, mas alguns eu tenho certeza que vão fazer das tripas coração, vão pular quadradinho e não vão para o lado negro da força, vão sim buscar a sua estrela, o seu caminho, o seu trajeto. E é como se fosse, a tal da árvore, a gente tá na mesma escola, chega 9º ano, terceiro colegial, acabou o terceiro colegial, cada um vai para um caminho, cada um segue um caminho, vai atrás da sua estrela, vai atrás do seu sonho, né? E por muito tempo eu sempre gosto, muito tempo não, eu sempre gostei de árvores, principalmente árvores sem folha, sem nada, apenas o tronco, as raízes e os galhos. Mas não árvore morta, a árvore de outono, a árvore que está hibernando, que por fora parece morta, mas por dentro ela está se preparando para explodir de beleza na primavera, né? Dar sombra no verão e começar a se preparar, se alimentar o suficiente para aguentar o outono e o inverno novamente. Então, a árvore de outono, para mim, é a coisa mais linda. Por mais que ela não tenha folha, por mais que ela não tenha fruto, por mais que ela não tenha flor, é a árvore que está ali, quietinha na dela, tal, se preparando para mostrar o quanto ela é capaz, o quanto ela é capaz de impressionar, o quanto ela é capaz de explodir, de botar para fora tudo que está ali dentro dela, ali nas linhazinhas de dentro do tronco, de dentro dos caminhos, dentro dos galhos. E as minhas árvores, não sei se eu tenho alguns exemplos aqui, deixa eu ver se eu tenho algum... Ah, porra!
Gente, isso aqui eu quase morri pra fazer. Eu fiz com caneta Bic, tá? Eu quase matei o professor também. Ó, é disso aqui que eu tô falando, ó. É disso aqui que eu tô falando. É o mesmo galho. É o mesmo galho. E olha as ramificações. Eu quase morri louca fazendo essas porqueiras desses galinhos, desses raminhos aqui. Né? Eu tenho... Júlia, não faz assim, cara. Não faz assim comigo. Porque cada dia que passa, eu me sinto mais distante de vocês. E é o que mais me dói. Por exemplo, coqueiros, né? Coqueiros que são formas tão simples, tão singelas. Estão ali, tranquilas, fazem a sombra, né? Deixa eu ver se eu tenho... Tem umas que eu faço que representa para mim o renascimento, né? Essa é linda. Essa aqui é uma árvore cortada. Bom, não gosto muito de explicar meus desenhos, cada um que interprete a sua maneira. Aqui eu usei carvão. Aqui embaixo eu usei carvão. Aqui eu usei grafite. Aqui um fundinho de grafite, passei algodão. E essa chama eu fiz em pastel. Tem muita gente que já viu esse desenho e não gostou, mas ele para mim simboliza um renascimento. Ela foi cortada? Foi, mas o pavio da vida dela tá aqui dentro. A força tá aqui, ó. Ela vai resgatar o que tem de melhor na terra, para mostrar para quem cortou, falar, ó, você me cortou, mas eu tô aqui ainda. E aí? E aí? O que você me diz? Né? Essas e outras, assim, eu tenho um problema. Quem me conhece sabe dessa história. Eu operei a coluna com 13 anos. E por 3 anos e meio eu fui totalmente dependente de tudo e de todos. Eu não podia baixar para amarrar o sapato, eu não podia carregar minha própria mochila. Eu passei 3 anos e meio sem fazer educação física. Eu não descia para intervalo, não descia para recreio, não descia para educação física. Eu ficava sozinha na sala de aula. 3 anos e meio, dos 13 aos 15. Eu acho que é por isso que eu sou o reflexo do que eu passei, do que eu fui. Eu acho que é por isso que eu odeio depender dos outros, porque eu dependi demais dos outros. E essa questão da coluna, para mim, também é muito forte, porque eu vou levar pro resto da vida. Se não fosse a minha cirurgia, eu não sei se eu poderia ter tido 2 filhas lindas, eu não sei se eu poderia estar em pé, eu não sei se eu poderia estar andando, porque com 13 anos foi meio rápido demais o problema. Foi um desvio, minha coluna parecia um S, perfeitinho, né? E podia, se eu não operasse, podia ter N consequências diferentes, né? Eu não sei se poderia afetar um nervo e me impedir de andar, eu não sei. Eu nunca vou saber porque eu operei, né? Mas as marcas, não sei se eu posso chamar de sequelas, as marcas desse tempo todo, esse tempo todo sozinha na sala de aula, sozinha em casa, não podia cair nada no chão, eu comecei a me defender. Caía alguma coisa no chão, eu tirava a meia e pegava com o pé, para não ter que abaixar. Eu dava meu jeito, sempre dei meu jeito. Quando não dá, acabo dependendo dos outros, mas eu odeio. Depender afetivamente, assim, de gostar de estar junto é uma coisa. Agora, depender para coisas tão mínimas, é como se me dissesse assim, você não pode, você não é capaz. Fala um não para mim. Fala um não para mim, que eu vou te mostrar o contrário. Então, esse período da minha cirurgia, eu operei em 1990.
8 de maio de 90, nunca vou esquecer. Deixou essa marca, né, da coluna, das dores, do sofrimento, da dependência. E eu acabo, e na faculdade eu acabo expressando, botando para fora isso de outras formas. Acho que aqui eu não preciso falar nada, né? Acho que aqui esse desenho foi feito com canetinha. Canetinha. A questão da solidão, a questão do sofrimento. Para mim, a cor influencia, a forma influencia. Você não precisa ser realista para transmitir alguma coisa. Você pode se colocar no desenho sendo verdadeiro, né? Tem uma aqui que é muito forte para mim, que é da dor que eu sentia muito, né? E que para não ficar dependendo de Deus e o mundo, eu escondia, né? Que é esse aqui, que eu tô sangrando e eu tenho um corte. Não sei se vocês repararam, mas eu não costumo fazer rosto. Mas tem sempre essa lagrimazinha, essa linhazinha. No, essa gotinha, né? A gota pra mim é muito forte. Entre outros temas, entre outros assuntos, né? Umas coisas mais simples. Eu tava falando, pouco tempo atrás, eu tava falando dos anjos. Ó, as linhas dos galhos que eu faço, isso aqui é aquarela. Isso aqui já tem alguns bons anos, né? E dos anjos, para mim, eu comecei a mudar um pouco, né? Por exemplo, aquela anjinha que vocês tinham visto, essa aqui é de 2005. Lápis grafite. Eu não faço mão, eu faço garras, né? Então eu fui vendo que eu não sei se um grande crítico de desenho, um grande crítico de arte, diria a mesma coisa do que eu vou dizer agora. Eu evoluí. Eu sinto que mesmo que a passos lentos, mesmo que gradativamente, mesmo que aos trancos e barrancos, né? Eu evoluí. E eu continuo buscando novas formas, eu não parei. Eu não quero parar. Eu acho que o dia que eu parar é porque eu morri. Deus que me livre. Mas eu arrumando esses desenhos, eu percebo o quanto eu cresci no trabalho, né? O quanto... Olha esse aqui. Outra coisa que eu sou apaixonada é olho. Gente, eu sou tarada por olho, louca. Mão e olho. São duas coisas que eu tenho um certo fetiche. A mão porque eu não consigo viver sozinha. Eu preciso do contato humano, eu preciso de gente perto de mim. E o olho, para mim, eu acredito muito naquela frase que os olhos são espelho da alma. Você pode estar falando a maior mentira da paróquia na boca. Mas isso aqui denuncia, filho. Isso aqui denuncia, nego. Ixi, Maria. A não ser que você tenha sangue de barata e seja um psicopata. Né? Mas olha esse aqui. Olha esse olho. Olha esse olho. Hã? Eu percebi que eu cresci muito no desenho, muito. Eu percebi que eu dei uma boa desenvolvida e continuo desenvolvendo, eu continuo crescendo, eu quero cada vez mais, buscar e tentar me superar, tentar olha essa anja, Eu coloquei cor na criatura, gente. Eu coloquei cor na figura. Eu coloquei cor nessa menina. Eu coloquei cor. Isso aqui é aquarela. Fiz em aquarela. Lápis aquarelado. E é muito engraçado, porque por mais que eu tente sair dos... Jamília, eu já vejo sua pergunta, amor.
Por mais que eu tente sair dos temas, a cada tanto eu volto. A cada tanto eu volto e dou uma repaginada, dou um novo olhar para temas que eu trabalho, acho que desde que eu me conheça não digo por professora, mas por gente. Por gente. A partir do momento que eu acordei e falo, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, que foi quando eu entrei na FAP, né? Começa de novo que eu quero acompanhar, Jamile. Começa de novo. E o desenho, ele tem muito do que você... Se você tem a prática de desenhar, ele tem muito do que você está sentindo, muito do que você quer botar para fora, muito dos seus medos. Desenho é meio que... Não sei se eu posso dizer isso, mas é meio que a união da razão com a emoção. O desenho, eu falo muito para os meus alunos que o desenho, ele não precisa ser explicado, ele nem deveria ser explicado, porque o desenho, ele nada mais é do que a sua expressão, é você se colocando nele. Quem desenha por desenhar, nem deveria estar fazendo isso. A criança é o melhor e maior exemplo do que é desenhar. A criança, ela desenha o que ela sente, desenha o que ela faz, desenha o que ela passa, o meio dela, os sentimentos dela. Ela gosta de explicar o que ela desenhou? Ela gosta, isso é uma coisa da idade. Mas eu vejo muito essa importância de você se colocar no desenho, né? Eu me assustei um dia desse, que eu voltei da escola agoniada, tal, preciso desenhar. E às vezes quando eu começo a desenhar, parece que eu fico cega. Enquanto o desenho não fala pra mim, para, eu não paro. E eu não sei o que vocês vão falar disso, mas saiu isso aqui. Um desenho todo em carvão. Eu comecei com a janela. Eu não vou explicar o desenho, eu só vou falar o que eu fiz primeiro, o que eu fiz depois. Eu comecei pela janela, depois eu fiz as paredes, depois eu fiz o quadriculado, depois eu fui fazendo os tijolinhos e por último eu fiz essa pessoinha aqui. Eu não sei se sou eu, mas eu acredito que sim. Em algum momento eu estava me sentindo presa, arranhando os vidros, querendo sair, querendo chamar atenção. Isso aqui tem o quê? Isso aqui foi finzinho de outubro. Finzinho de outubro. Eu não quis nem colocar a data. Eu acho que eu fiquei tão incomodada com isso que eu falei assim, nossa, será que eu tô tão mal assim? Será que eu tô tão... E eu fugi da cor, eu quis realmente trabalhar com carvão. Então, o desenho realmente ele é o reflexo principalmente do inconsciente, é o reflexo da pessoa, mas principalmente daquilo que talvez a pessoa não perceba. Ela desenha, eu desenhei qualquer coisa. Não, minha querida. Não se desenha qualquer coisa. O desenho, ele tem vida própria, ele tem vontade própria. Eu trabalhei isso com os meus alunos esse ano, quando eu trabalhei música. Eu colocava uma música clássica no fundo, de fundo, e eu falava, deixe-se levar pela música. E a mesma música, se vocês forem ver, se a gente for ver todos os desenhos, do 6º e dos 7º anos, cada um viajou para um canto. Desenhei isso aqui, não sei o que é. Você pode não saber, mas o seu inconsciente sabe muito bem. Sabe muito bem. É muito louco você... Existem estudos em cima de desenhos, né? A minha paixão, minha loucura. Eu não sei se vocês conhecem uma médica, Nise da Silveira. Tem o filme Nise, O Coração da Loucura, feito magnificamente pela maravilhinda Glória Pires, né? Glória Pires fez a Nise, papel da Nise.
E ela foi aluna de Jung, um dos psicólogos maravilhosos, né? E ela trabalhou num hospital psiquiátrico, um manicômio. E ela usou a arte para tentar se comunicar com o que a gente pode chamar dos maluquinhos, né? Dos internos daquele hospital psiquiátrico. E o resultado dos trabalhos daquela galera era algo de espetacular. A Nise criou um museu com todos os trabalhos, pintura, escultura, desenho de todos os seus pacientes internos do hospital psiquiátrico. Esse museu existe até hoje, se não me engano, no Rio de Janeiro. Chama Museu do Inconsciente, acho. E ela criou uma exposição, Imagens do Inconsciente. Imagens do Inconsciente, olha que coisa louca. Como é que o inconsciente tem imagem? Sim, ela deixava livre, numa mesa imensa, né? Você lembra, né, Julinha? Ela deixava livre carvão, pincel, tinta, né? Telas, papéis e blocos de argila. E os internos que escolhiam o material que eles queriam usar, né? Tinha um que era extremamente agressivo, e ele descontava toda a sua raiva, né? Toda aquela agressão na argila e criava obras maravilhosas, espetaculares, assim, sem o conhecimento de nenhum artista, de nenhuma linha, de nenhum movimento artístico. Era ele se colocando naquele material, era uma coisa louca. Então, para mim, essa é uma das provas de que o desenho não é feito de qualquer jeito. O desenho, ele sim, a não ser que você foque pedaço por pedaço, se você se deixa levar, depois que passa a síndrome da folha em branco, né? Porque a gente vê uma folha em branco, a gente trava. Na hora que você se permite relaxar e se deixar levar pelo papel, escolhe o material que você quer, na hora que você termina, o desenho fala com você, o desenho fala, chega, já deu. O desenho que escolhe, não é você acha que é você que tem o poder, não, quem tem o poder é o desenho. O desenho que escolhe se ele quer ser pintado, colorido ou não, se ele quer degradê, se ele é preto e branco, a escolha que você faz do material, a escolha que você faz da posição da folha ou da tela, a escolha que você faz se vai ser colorido ou não, inconscientemente não necessariamente é você. É o que está aqui dentro. É quando isso aqui se comunica com isso aqui. Quando junta os dois, é uma explosão de criatividade, é uma explosão de sentimento e razão ao mesmo tempo, é uma loucura. Se vocês tiverem oportunidade, assistam Nise, O Coração da Loucura, que é sobre Nise da Silveira, e vejam o quanto nós, seres humanos, hoje em dia somos travados, temos medo de uma folhinha de papel, a gente tem medo de se colocar, a gente tem medo de colocar a nossa opinião, a gente tem medo de se expor. Mas por que a gente tem medo? Se todos nós temos cérebro, 2 olhos, um nariz e uma boca e opinião própria, a gente tem uma história, a gente tem uma vida. E cada um não precisa aceitar a opinião do outro. Eu não sou dona da razão. Mas o respeito ao que o outro fala, ao que o outro pensa, ao que o outro desenha, ao que o outro faz, por que não aprender ou ter um outro olhar, uma outra visão com o que o outro fala e o outro aprender com você? Eu sempre falo de agregar, nunca fragmentar, nunca separar. Por que a gente tem tanto medo de falar? Por que a gente tem tanto medo? Com medo do que o outro vai pensar. Será que ele também não tem medo do que a gente vai pensar quando ele for se expor? E a melhor maneira possível, para mim, eu sempre vou puxar sardinha para o meu lado, porque eu amo a minha área, eu amo o que eu faço,
E se eu não amasse, eu não teria a maleta que eu tenho, os materiais que eu tenho, e eu não me importaria tanto com os meus trabalhos. Mas a melhor maneira de se expressar é pela arte. É pela arte. O homem nasceu pela arte, o homem se comunica desde os tempos remotos através da arte, muito antes da linguagem falada, muito antes. Que dirão as cavernas dos homens da arte, a arte rupestre, né? O período pré-histórico, era uga-uga para cá, uga-uga para lá. E para se comunicar, tinha aqueles desenhos nas paredes. A arte, o homem nasceu e se comunica desde sempre pela arte. Ele pode muito bem se comunicar sempre pela arte. Eu não entendo como num país como o nosso, com uma cultura tão rica, tão poderosa, tão colorida, tão forte, não se valoriza a própria arte. 2 artistas que eu vou citar aqui, um deles, modéstia à parte, eu não gosto, que é o Romero Brito, e um que eu sou louca, apaixonada, que é o Vic Muniz. Eles só fizeram sucesso no nosso país depois que estouraram o sucesso lá fora. Porque quando eles estavam aqui batalhando, procurando um lugar ao sol aqui no Brasil, não lhe davam valor, então eles juntaram as moedinhas e foram com a roupa do corpo lá para os Estados Unidos, Europa, sei lá onde, mostraram o seu trabalho e lá eles foram valorizados. E quando eles estouraram de sucesso lá, o Brasil falou, olha, artista brasileiro, sacanagem, por que não valorizou antes? Nós temos artistas de todas as áreas, muito talentosos, com potencial absurdo. Eu vou puxar de novo sardinha para o meu lado. Eu tenho alunos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ano e principalmente 7º ano, extremamente talentosos. Seja na música, seja na escultura, na pintura, na costura, tá? Extremamente talentosos. Que se eles acreditarem isso aqui, só um pouquinho, no quanto eles são capazes, não vai ter ninguém que vai segurar essa galera. Não vai ter ninguém. Não vai ter Temer, não vai ter Dória, não vai ter Hitler, não vai ter ninguém. Porque quando se quer alcançar um sonho, você pode comer o pão que o diabo amassou no começo. Mas quem realmente acredita, voa longe. Mas voa longe. Voa longe. Eu acredito nas tranqueirinhas que eu dou aula. Eu acredito nos meus bagunceiros, nos meus porcaria. Eu tenho talentos escondidos ali que eu não sei se eles se tocaram. Mas eu tenho alunos desde o 1º ano que desenham de uma forma que eu não desenho. Eu que vou fazer 40. Eu vou fazer 40 anos. Eu tenho um molequinho de 6 anos de idade que arrebenta no desenho. Noção de perspectiva, de pintura, de tudo. Eu tenho alunos de 2º ano, 3º, todas as turmas que eu dou aula, eu consigo identificar, nem que seja 3, 4 talentos ali que precisam apenas de uma gotinha, uma semente de mostarda para desenvolver, para crescer, se é que é o caminho que eles querem trilhar, né? Então a arte é inata, é inata. O que é inato? É do homem isso, é do homem. Tem gente que fala, eu não consigo fazer ó com um copo. Nem todos, o cara lá de cima dá o dom da arte. Mas, gente, sem arte a gente não vive, sem música a gente não vive, sem dança a gente não vive, sem imagem, sem cor, sem linha, sem forma, a gente não vive.
A gente pode não... O meu irmão, por exemplo, que é engenheiro, ele não desenha livremente, ele precisa de instrumentos, ele não tem a habilidade, modéstia à parte, do que eu não gosto de ficar muito presa, mas ele é um engenheiro que se pega os instrumentos dele, ele arrebenta. O meu primo é arquiteto, ele faz trabalhos com paisagens para prédios, ele constrói desenhos de prédios e tal, e eu não chego nos pés do meu primo, e meu primo desenha bem desde pequeno. Então, de alguma forma, o cara lá de cima coloca uma gotinha de arte em cada um de nós. Uma gotinha de potencial, uma gotinha de eu acredito em você. Basta a gente acreditar na gente mesmo. Ah, boa ideia, Júlia! Boa ideia! Enquanto vocês estão trabalhando, eu colocar música. Já vou pensar nisso para quinta-feira, Júlia. Já vou pensar nisso. Mas assim, não vou colocar nada que cante, talvez. Talvez música instrumental, tá? Eu vou ver. Calma. Gostei da ideia, eu vou trabalhar em cima disso. Então, assim, eu tô criando essa pasta, eu tô meio bege, meio besta do que... Eu acho que foi a live mais longa que eu já fiz, desde que eu comecei a fazer live. E assim, eu tô muito feliz com o que eu tô vendo. Eu não quero parar, eu não quero travar, de vez em quando dá aquelas travadas, né? Ainda mais lua minguante, daquelas travadas. Mas eu acreditando que eu posso desenvolver, eu posso evoluir, crescer os meus antigos temas e desenvolver novos, me apaixonar por novos temas, é meio que plantar novos caminhos. É como a árvore que eu estava falando. Cada galho parte de um mesmo lugar e vai criar o próprio caminho, a própria linha. E eu gostaria de deixar isso bem documentado e que isso talvez inspire, espero que isso talvez inspire novos corações. Eu só quero que... o que eu espero das minhas lives, que inspire e que faça brotar a vontade, o potencial, e que faça com que as pessoas acreditem cada vez mais nelas mesmas. Acreditem que, por mais dificuldade que se passe, por mais nãos que a gente leve, gente, o não a gente já tem. Todos os dias a gente recebe um monte de não. Não, você não pode, você não é capaz. Não, o não a gente já tem. Basta a gente buscar o sim. Buscar eu posso, eu quero e eu vou fazer. Eu sou capaz. Eu posso jogar um bloco inteiro de papel no lixo, mas eu vou alcançar o meu objetivo. Eu sou capaz e não é para provar para o outro. Eu não preciso provar para ninguém, a não ser para mim mesma. A não ser para mim mesma que eu sou capaz. Eu sou capaz de chegar onde eu quero. O desenho do anjo que eu estava mostrando, se vocês vissem os primeiros desenhos... Fala, Esther, boa noite. Mili, tudo bem? Por mais nãos que a gente leve, prove primeiro para você mesmo que você é capaz, que você pode. E aí o cara que estiver do teu lado fala, porra, não é que ela consegue mesmo? Será que eu também consigo? E aí vai criando uma corrente do bem. Você só brilha se você acreditar em você mesmo. Você acreditando em você mesmo, essa luz interna, talvez até invisível, se irradie. Isso vai passando de pessoa para pessoa, para pessoa, para pessoa. Eu vejo quando eu começo uma matéria nova na escola, nas minhas salas, quando eu tenho certeza do que eu vou falar, eu falo com propriedade, com firmeza, com paixão. Eu me coloco ali naquela aula e eu vejo os olhinhos ali, principalmente as minhas tranqueiras de 5º ano, que eu sou louca, apaixonada por eles. Eles ficam ali e discutem comigo e isso vai irradiando. É isso que eu busco fazer. Eu não consigo ter sangue de barata.
Eu sou humana, eu tenho sangue vermelho correndo aqui dentro. Eu não consigo não me envolver com os meus alunos. Eu não consigo simplesmente entrar numa sala de aula, dar aula e sair. Não, eu sou humana, eu tenho sentimentos. Eu tenho um defeito muito grande que eu posso entrar bem, eu posso entrar séria, mas parece ter um neon piscando na minha testa. Não estou bem, não estou bem. Os meus alunos vêm e perguntam para mim. Então, assim, sim, eu gosto de dar aula, eu me estresso, eu brigo, eu grito, eu pego no pé, mas eu gosto do que eu faço. Eu não consigo não me envolver, eu faço com amor, eu faço com paixão. Eu faço porque eu quero mostrar para essa galera de periferia, porque eu já tive experiência em colégio particular, não gostei. Pessoal de periferia, eu acho que passam por tanta coisa que eles são, por mais tranqueiras que sejam, eles são muito mais humanos, eles são muito mais gente. Não gente, assim, todos são gente, eu tô tentando achar a palavra certa. Eu me envolvo muito mais facilmente com essa turma, ainda mais estando na mesma escola há muitos anos. Eu não consigo ser indiferente com um aluno que está com cara de velório, um aluno que está com cara de dor, um aluno que eu percebo que está ali jogando um monte de papel fora e não consegue fazer, não consegue fazer. Eu não consigo ser indiferente. Falo, meu filho, o que está rolando aí? Agora, se a criatura não quer se envolver comigo, beleza. Aí é uma coisa dela. A minha parte eu faço. Eu tento me comunicar, eu tento trabalhar junto, eu tento orientar. Eu não sou dona da razão, já falei isso mais de 1000 vezes. Eu tô lá na escola para orientar o voo de cada um dos meus passarinhos, de cada um dos meus canarinhos. Eu tento mostrar o quanto eles têm potencial, quantos meus alunos têm potencial, independente da idade. E aí depende deles acreditar nesse potencial e botar esse potencial para trabalhar, para alçar voo, para mostrar para Deus e o mundo o quanto eles são capazes. E nada melhor do que a arte para isso. Opa, voltamos. Nada melhor do que se expressar, independente se são por palavras, por música. O desenho é a forma mais primitiva, mas também mais objetiva e mais clara. Bom, acho que eu falei demais hoje. Eu acho que eu me empolguei. Eu acho que normalmente quando eu falo da arte, dos desenhos, eu acabo me empolgando, me emocionando. Principalmente se eu junto a arte com os meus alunos, eu acabo falando demais. Eu não sei nem quanto tempo tem essa live. Na hora que eu olhar, eu vou até me assustar. Resumindo, trocando em miúdos, nós nascemos com o dom da arte, cada um à sua maneira, cada um com o seu potencial. Eu quero que cada um, eu só gostaria que cada um acreditasse nesse potencial que vem do cara lá de cima, independente do nome que você dá para ele, independente da sua crença, da sua religião. Você acreditando que existe uma força maior e acreditando que essa força maior te fez e te fez capaz, bota esse capaz para trabalhar e mostra para o mundo e para você mesmo, em primeiro lugar, o quanto você pode alçar voo, como um anjo, como um pássaro, como um hipogrifo, como um dragão, como um fúria da noite, o quanto você pode e deve ser capaz, porque a gente não está aqui só para passeio, não. Quando Deus faz a gente, quando o cara lá de cima faz a gente, forma a gente no ventre da mãe, ele só diz uma coisa: desce e arrasa. É só acreditar que a gente consegue arrasar. Meus amores, acho que eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou me empolgar demais. Boa noite, bom feriado e até a próxima. Curtam, comentem, sugiram. Tô esperando sugestão, ninguém sugere nada, ninguém fala nada, ninguém critica. Eu não acredito que as minhas lives sejam tão boas assim, eu sei que eu tenho que mudar alguma coisa, mas eu preciso de vocês me mostrando o que eu posso mudar, sobre o que eu posso falar.
Porque se deixar, eu só vou falar das minhas tranqueiras, da minha arte e das minhas filhas. Depois no vídeo, na hora que eu na hora que eu salvar e que eu jogar no YouTube, eu deixo o nome do filme, talvez o link do filme. Assistam e acreditem que vocês são capazes, porque nós temos isso aqui, juntando com isso aqui. Fora isso, a gente não é nada. Tirando esses dois, a gente não é nada. Boa noite. E sejam felizes, porque a gente enfrenta muita coisa.